Professora Valdiana Gomes, produção textual, redação, mais uma videoaula para vocês. E vamos para a nossa acolhida, em seguida a indicação da nossa agenda de hoje. Espero que a sua agenda esteja bem organizada, bem bonita, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer essa oração, tá bom? Espero que você esteja num lugar confortável, respire, se concentre e treine, exercite essa proximidade e essa intimidade com Deus. Senhor, Tu és a luz da minha vida. Tu iluminas meu caminho e eu seguirei para onde quer que Tu me dirijas. Guarda-me de ser seduzida pela luz do mundo, Senhor. Guarda-me de ser enganada pela luz do mal. Protege-me de ficar cega pela luz que confunde. Ajuda-me a sempre identificar as falsificações, dependendo de Ti, que levastes a luz da Tua face sobre mim. Obrigado, Senhor, pois Tu nunca mudas e por esta razão Tua luz é constante em minha vida. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, que a Tua luz brilhe por meu intermédio, enquanto ando só com a minha mão na Tua. Dedico a Ti, Senhor, este dia. Confio que a luz que me dás é a quantidade que preciso para os passos que devo dar hoje. Amém. Após essa leitura, essa mensagem, essa oração, nós vamos, enfim, para a indicação da nossa aula. A gente começa com a acolhida, vamos para a correção de atividades, que está na página 136 a 141. Em seguida, nós vamos ver a continuação do relato de viagem e eu deixo vocês com a incumbência de realizar a 142 a 148, certo? Então, vamos aí para a indicação da aula de hoje. Correção da atividade que começa na 136. Olha aí. Após a leitura do relato, você se interessou por conhecer a região da Patagônia? Caso já conheça, conte aos seus colegas sobre o lugar. Então, é pessoal. Antes de produzir um texto, o autor ele sempre projeta um possível leitor. Assim, a expectativa para um relato de viagem seria de um leitor interessado em aventuras ou em conhecer aventuras de viagens, por exemplo. No início do relato, há um trecho introdutório intitulado Esclarecendo as Coisas. Com que intenção Che apresenta essa nova introdutória? Para esclarecer ao leitor o objetivo da produção de seu relato de viagem e também para não decepcionar aqueles que podem esperar de seu texto apenas um relato de aventuras. Ele prepara o leitor. Ele é um trecho dessa introdução. Este não é um conto de aventuras, nem tampouco alguma espécie de relato cínico. Pelo menos não foi escrito para ser assim. É apenas um pedaço de duas vidas que correram paralelas por algum tempo, com aspirações em comum e com sonhos parecidos. Com essa afirmação, Che Guevara deixa claro qual era o objetivo da criação de seu relato de viagem. Explique-o. O objetivo era mostrar no relato de viagem um pouco da vida de duas pessoas que viajaram juntas e perceberam que tinham aspirações e sonhos parecidos. Ainda no início do texto, o autor diz que durante uma viagem, um homem pode pensar em muitas coisas, desde o mais alto conceito filosófico até o desejo mais abjeto por um prato de sopa. Tudo de acordo com o estado de seu estômago. Com base nesse trecho, o que é possível concluir sobre os efeitos de uma viagem na vida de uma pessoa? O que a gente conclui? É possível concluir que uma viagem pode provocar as mais diversas reflexões e sensações, não é verdade? O que é possível concluir sobre o tipo de viagem que os amigos fizeram? Foi uma viagem com muito conforto ou uma viagem desprendida de dinheiro e repleta de aventuras? Que passagem do trecho revela isso? Aí você vai analisar. Uma viagem desprendida de dinheiro e repleta de aventuras, pois os amigos, você deve lembrar, não tinham de dormir, nem o que comer, contando sempre com a ajuda das pessoas que viviam nos locais por onde passavam. Muito arriscado, muito corajoso, né? Olha aí. No trecho do relato, Che Guevara mostra suas experiências em São Martín de Los Andes, cidade localizada na Patagônia, Argentina. De que forma a cidade de São Martín de Los Andes sobrevive? Sobrevive do turismo, tá certo? Visto que foi descoberta como paraíso turístico em virtude de sua privilegiada localização, próxima ao Lago Lacá. De que forma eles foram recebidos na cidade? De forma muito hospitaleira, recebendo abrigo e comida de graça. Che Guevara comenta sobre o fascínio que a região
dos lagos andinos provocou nele e no amigo. Ao tratar disso, ele cita outro lugar que exerceu nele esse mesmo fascínio. Que lugar foi esse? A floresta amazônica. O que os impedia de criar raízes em São Martín los Andes? O fato de estarem destinados a viajar. Em um momento do trecho, ele expressa sua vontade de um dia voltar a esse local e, quem sabe, viver ali. Cite esse trecho. Talvez um dia, quando estiver cansado de errar por aí, eu volte para a Argentina e me assente nos lagos andinos. No relato é possível perceber um costume típico de muitos países sul-americanos, o churrasco. Em que situação o churrasco foi elaborado por Dom Pedro Olate? Para receber os pilotos de uma corrida de carros. No Brasil, em que situações os churrascos são organizados? Para confraternizações, festas, reuniões entre amigos. Bom? O autor expõe uma característica muito comum nos churrascos em solo argentino. Identifique-a e explique se essa também é uma característica do churrasco no Brasil. Muita carne para o número de pessoas presentes. Sim, também costuma ocorrer no Brasil, onde o churrasco costuma ter fartura de comida. Verdade? A gente só não está mais entre amigos, né? Depois da pandemia. Mas logo a gente volta ao normal. Os fatos expostos, né, nós temos aí explorando relatos de viagem. Os fatos expostos por Che Guevara são reais ou fictícios? Explique. São reais, pois são relatos de uma pessoa que existiu e vivenciou os fatos. Né? Então, a gente sabe aí que esses fatos, eles são reais. Certo? A origem dos relatos de viagem está associada à forma de documentar registros oficiais, certo? Sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinado povo. Uma das características importantes de um relato de viagem é a pessoa do discurso empregar para relatar os fatos. Ao relatá-los, o autor faz uso de que pessoa do discurso? O autor usa a primeira pessoa do discurso, certo? Por que a escolha da pessoa do discurso é importante em um relato de viagem? Porque os relatos de viagem expressam a visão de uma pessoa a respeito de situações vivenciadas nos lugares visitados por ela, acrescentando ainda suas impressões e seus sentimentos. Indique a ordem em que os fatos são relatados por Che Guevara. Che Guevara e seu amigo, certo? Chegam a São Martín, preparação do churrasco, depois da primeira noite, após conhecimento da região, encontro com os amigos, tentativas de entrada, o vigia, no dia seguinte. Então, vamos enumerar agora. Né? Che Guevara e seu amigo Alberto chegam a São Martins. Tentativa de entrada, 2. Depois da primeira noite, 3. Após conhecimento, 4. O vigia, 5. Preparação do churrasco, 6. No dia seguinte, 7. Então, a enumeração de cima para baixo fica 1, 6, 3, 4, 8, 2, 5, 7. Releia o trecho a seguir. Às 6 da manhã, começamos a carregar com lenha um caminhão que ia para o local do churrasco e continuamos a trabalhar às 11 horas, quando foi dado o sinal e todo mundo se jogou vorazmente em cima das costelas suculentas. Identifique no trecho as expressões que constituem marcação de tempo, às 6 da manhã e 11 horas. Em um relato de viagem, a indicação de marcadores de tempo ajuda a organizar as informações, tá certo? Possibilitando saber, por exemplo, quanto tempo a viagem durou ou ainda em que momento do dia os fatos ocorreram. Explique por que essas expressões são importantes em um gênero como relato de viagens, porque permitem ao leitor saber quando os fatos ocorreram, certo? Ela vai dar essa possibilidade. Releia um trecho do relato em que o autor faz uso da descrição. Ao descrever a estrada que dava acesso à cidade de São Martim, o autor emprega o verbo serpentear. Ao empregá-lo, que imagem ele quer passar ao leitor sobre a estrada? De uma estrada cheia de curvas, tá certo? Com os movimentos realizados por uma serpente.
Observe as palavras em destaque no trecho e identifique a classe gramatical de cada uma delas. Adjetivos, né? Grande, pequena, feia, triste, coberta, verde, amarela, azul. E advérbios, bruscamente, maravilhosamente. Qual é a importância de palavras como esta em um trecho descritivo? Os adjetivos contribuem para a descrição de lugares, objetos, pessoas, entre outros. Já os advérbios se referem ao modo como as situações ocorreram ou se apresentaram. Com base nas respostas anteriores, explique a função da descrição em um relato. Então, é importante que você tenha feito o seu, né? A descrição contribui para que o leitor possa visualizar, isso é muito importante, melhor o cenário, tá certo? Os elementos que aparecem, as circunstâncias, o modo como algumas situações, alguns eventos ocorreram ou se apresentaram. E por fim, né, você vai agora pesquisar a respeito de uma dessas cidades nos livros e você vai conseguir, né, criar e escrever uma imagem visual. Né? Você posta lá e depois eu vou dar uma olhada na sua. E antes de ir para a indicação da aula, da agenda, a gente dá continuidade falando sobre o texto, o gênero textual relato de viagem, que é a narração de experiências vividas. O assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, no caso o narrador, tá certo? A história, né, as suas principais características, é contada por uma pessoa real, né, como assim também são reais os fatos. Conta-se um ou mais episódios significativos, descreve os lugares e situações vividas, fornece indicações precisas de tempo e lugar, é sempre importante situar o leitor. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos, a parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, o tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Um presente histórico, a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, ele tem o efeito de realçar os acontecimentos, para que o leitor tenha a impressão de estar observando os acontecimentos, vivendo mesmo enquanto é contado. Uso excessivo de adjetivo, a linguagem pode variar entre formal e informal, sentido denotativo e conotativo, nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, realmente. É muito subjetivo, predomina as impressões e sensações de quem vê, de quem conta, né, do autor. Há relatos de viagens que não são só estudados pela literatura, como também tem valor de documento, porque não uma realidade atual, né? E por fim, a gente faz a indicação aí da atividade, tá certo? Que ela vai da página 142 a 148. É importante que você leia e você apreenda, tá bom? Um abraço carinhoso e até a próxima videoaula.